Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música, o melhor conteúdo para você que deseja transformar sua carreira ou seu estúdio num negócio de verdade. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto ligado a home studio aí, e falar um pouquinho aqui sobre a nossa estrutura de acústica, né? Por que depois das medições que eu fiz, depois de fazer os primeiros testes de mixagem e masterização aqui no novo estúdio, por que eu concluí que a acústica desse novo estúdio ficou melhor do que a acústica do estúdio antigo da Indústria da Música, que eu vou mostrar já já para vocês. Então me acompanha até o final que esse vídeo pode ser muito interessante aí. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Quando a gente fala em acústica, tirando o elemento ouvido aí, né, que requer muito exercício, requer uma adaptação daquilo que a gente ouve com o estilo de música que a gente tem e também com o ambiente onde a gente está, porque a gente vai acostumando com esse ambiente com o passar do tempo e tirando desse ambiente um melhor resultado, tendo também, obviamente, como referência músicas que são mixadas ou masterizadas por outras pessoas em outros locais. Mas depois que eu fiz aí essas medições aqui no estúdio novo, já tinha feito lá no estúdio antigo, quais foram as conclusões que eu cheguei e que me fizeram concluir, né, fizeram chegar à conclusão de que a acústica desse estúdio aqui ficou muito melhor do que a outra. A primeira coisa que a gente observa nos dois estúdios, né, é que lá eu tinha duas salas, a minha parede da frente do sistema de monitoração, que seria aquela lá de trás, dava, né, na casa antiga do estúdio da Indústria da Música, por uma parede onde eu tinha janela para a sala de gravação. Então lá eu tinha duas salas, uma sala de mix e master e uma sala de gravação. E essa sala, essa parede da frente, tinha uma janela com dois vidros, muito bem feita, mas por mais bem feita que ela tivesse sido feita, né, ainda tinha um pequeno vazamento, muito pequeno, mas ainda tinha. E não só isso, né, esse é o primeiro elemento, mas a parte de alvenaria da casa, porque lá é uma casa, aqui é uma sala dentro de uma sala num prédio comercial, a parte da alvenaria da esquerda eu utilizei, da minha direita eu reutilizei, da parte de trás do estúdio eu reutilizei, aqui não, aqui eu pude fazer toda a estrutura, porque eu fiz uma sala dentro de uma sala, eu pude usar mais do formato dessa nova sala, dessa nova acústica, para tirar o som que eu gostaria em relação a tirar os possíveis paralelismos. Não que lá não pudesse ter sido feito dessa forma, mas como as paredes já estavam e a casa já estava formada, eu utilizei, para ganhar o máximo de área possível, um pouco mais das paredes de alvenaria, tirei menos, né, na parte eu fui um pouco mais econômico, tirei um pouco menos na parte de acústica, porque lá, como eu não tinha vizinhos e eu pude aproveitar um pouco mais os espaços para ter um espaço maior, né, principalmente da sala de mix, que lá é menor do que essa aqui. Então o que eu fiz lá? Eu investi menos na parte interna de acústica, aproveitando ao máximo as paredes de alvenaria que já existiam. Tive esse lance também da janela da frente, que foi não vou dizer um problema, mas foi um dos temas que mais pegou para mim, porque quando a gente gravava bateria acústica, quando gravava voz, sempre sobrava um pouquinho e por melhor que tenha sido feita, né, o fechamento da sala, a gente via que poderia ter sido uma estrutura de fechamento melhor em relação tanto à espessura do vidro quanto da janela em si. Aqui eu não tenho janela, tenho uma sala única e tive essa segunda possibilidade, né? A primeira foi o lance da janela, o segundo o lance das paredes. Aqui eu tive a possibilidade de fazer a dimensão da sala num formato completamente diferente. Nenhuma parede é paralela, nem o teto é paralelo com o piso e vou falar aqui de outras coisas também, não? Mas aqui eu tive condição de desenhar o formato da sala mais propício para o tamanho da sala em geral que eu tinha, né? O tamanho inteiro da minha sala aqui, que lá fora ainda, né, tirando da porta ali, lá ainda resta um pouco de sala, tem banheiro e tal para eu poder fazer. Então eu otimizei um pouco mais, ganhei um pouco mais de sala, mas tive mais tempo para pensar na parte de acústica e fazer duas paredes nas laterais, 3 tetos descendo
e o piso. Então vamos lá, esse segundo ponto foi a otimização das paredes. O terceiro ponto, que eu acho que foi crucial também em relação à diferença do que eu fiz lá e o que eu fiz aqui, foi teto e piso. Primeiro vou falar do teto. Aqui, como eu peguei a sala crua, né, e eu tinha um pé direito muito mais alto, eu tive como descer mais e investir mais. Ficou mais caro, obviamente, mas eu investi mais na espessura do teto em termos de lã de rocha, em termos de Isamix e em termos de gesso, para depois chegar nesse último gesso, né, na parte estrutural que eu tenho aqui hoje, para depois colocar os difusores e os painéis. Então eu investi mais na estrutura acústica do teto. E lá também eu não tinha o piso, eu resolvi utilizar o próprio piso da casa que já estava nivelado. Lá eu teria que fazer uma outra obra, rebaixar o piso da casa, se eu quisesse colocar um piso elevado. Aqui todo mundo que chega, né, sente que é um piso elevado. Ele não é totalmente firme e rígido, né? Ele foi colocado, obviamente, em cima de borrachas. A borracha foi em caibro com lã de rocha. Lã de rocha com caibro tiveram um fechamento de MDF, depois veio borracha e depois veio esse piso final, né, de acabamento. Então eu tenho uma estrutura aqui que ressoa melhor os meus graves e dá para sentir isso na pele aqui, né? Dá para sentir isso dentro do estúdio. Por isso que pegando inclusive músicas de referência que eu havia mixado, masterizado lá no outro estúdio, e pegando agora, eu sinto que sobra um pouquinho do grave aqui, eu já consigo ter essa diferença no meu ouvido e tirar um pouquinho mais disso, tendo um nivelamento, né, principalmente para os graves de maneira melhor, porque aqui eu consigo escutar o grave batendo, porque como eu tenho o piso elevado tende a ressoar os graves de maneira mais intensa e eu consigo sentir mais para tirar aquilo que está possivelmente em excesso ou não. Então teto e parede foram o terceiro tema que eu gostaria de dizer para vocês aqui, que foram muito interessantes, que deram uma diferença bastante grande lá. Outra coisa, o posicionamento, né, dos meus painéis, dos bass traps lá da frente, em função do tamanho da sala que eu tenho. Lá na minha sala de mix, por mais que a gente tenha feito um estudo prévio, né, e eu não fiz um estudo tão detalhado como eu fiz nesse aqui, onde é que poderiam estar os principais painéis, a posição dos difusores do teto, principalmente, e os bass traps, que são esses dois aqui de trás que vocês estão vendo, para trabalhar os graves lá na parede da frente, né? Isso a gente fez com um pouco mais de cuidado aqui, porque eu sabia que eu ia ter uma sala só, eu sabia que o fechamento teria que ser muito mais bem estruturado, muito mais bem pensado. Então, a gente trabalhou na otimização, né? Eu tive que refazer alguns painéis para trazer de lá para cá, porque nem todos os painéis caberiam certinho aqui em termos de medida da casa retirando para cá. A maioria coube, mas nem todos couberam, então eu tive que fazer reajustes em alguns deles, mas eu consegui distribuir melhor, principalmente nas paredes laterais, lá no fundo e aqui no fundo do estúdio, fazer uma distribuição melhor dos meus painéis, dos difusores e principalmente no teto, onde eu senti, em termos de acústica, que o difusor faz diferença e tem feito diferença bastante grande aqui nos meus difusores de teto, que eu tenho um volume maior aqui, então eu consigo sentir um pouquinho mais, menos difuso a sonoridade da música em relação principalmente ao médio, quando eu atuo com os mesmos monitores, né? Não troquei nenhum sistema de monitoração. Eu tenho lá os meus Yamaha, meus Genelecs funcionando da mesma forma. Então, teto e piso foram uma coisa, posicionamento dos painéis outra coisa. Uma outra coisa que também fez bastante diferença foi o fechamento da porta, né? Porque como lá era uma casa, eu tive que reaproveitar a alvenaria da porta. Aqui, como eu tive como fazer, e eu tenho duas portas, né, uma externa e uma interna aqui no estúdio, eu tive como fazer um fechamento melhor para vedar um pouco mais a porta, para vazar ainda menos, né, dentro desse estúdio aqui. Então a porta foi eu tive que, como reaproveitar a porta, né, eu tive como fazer um outro redimensionamento, colocar uma borracha mais detalhada, né, em termos de fechamento na parte interna da porta e utilizar esse fechamento para dar uma segurada maior. Outra coisa foi esse pé direito dessa sanca que eu fiz, que lá eu tinha feito
eu nem cheguei a chamar de sanca, na verdade, né? Lá eu fiz só a parte para poder fazer a instalação da parte elétrica, eu deixei isso para o final. Aqui, sabendo que lá eu poderia ter feito de uma outra forma, aqui eu já fiz dessa outra forma, ou seja, eu fiz uma sanca que tem uma certa altura, não vou lembrar agora qual a altura que ficou, eu acredito que tenha sido 40 centímetros de altura, para fazer a parte elétrica, obviamente, mas também já pensando no 1,60 dos painéis. Então eu tenho um buraco que encaixa os painéis aqui e um buraco, né, fica um buraco na parte longitudinal do estúdio como um todo. Ou seja, os painéis eles entram para dentro do gesso, diferentemente de lá, que todo o painel ficou para fora. Então visualmente assim, dessa forma, ficou bonito. E eu acredito, isso eu já não sei te dizer, mas eu acredito que ajude também. Por quê? Porque te dá uma linearidade melhor, porque não dá diferença entre o posicionamento dos painéis, que às vezes você está colocando algum painel para fora da sua parede. Se você tiver alguma diferença, isso pode também alterar. Então aqui, além de ter ficado esteticamente mais bonito, eu acredito que possa ter melhorado também na parte de acústica. E um dos pontos cruciais e finais que eu gostaria de elucidar aqui, trazer para vocês, que eu acho que modificou bastante a parte de acústica do estúdio, foram o posicionamento, né, vertical e os ângulos que a gente fez aqui, tanto na parte traseira, que vocês vão estar vendo aí, eu vou fazer algumas imagens separadas durante esse vídeo, vocês estão vendo diversas imagens aí, tanto na parte traseira quanto na parte frontal. Eu fiz questão de desenhar alguns ângulos para tirar o paralelismo. Outros ajustes foram necessários por conta do sistema de sprinkler, que a sala que tem lá eu não tinha, então a gente teve que fazer a caixa ali no final, as caixas aqui já sendo adaptadas no teto também para colocar sistema de fumaça, sistema de sprinkler, e aí essas angulações que a gente fez eu acho que foram muito legais, porque deu para a sala um formato, né, de teto caído, da angulação para trás, da angulação para frente, tirando o paralelismo das laterais, enfim. Essa sala ficou com uma angulação um pouquinho mais intensa e um pouquinho melhor, na minha visão, do que a sala anterior. Então, foram esses temas aí que eu acredito, né, você acompanhou aí com uma série de imagens também, foram esses temas que eu acredito que tenham sido cruciais, né? Obviamente, isso só dá para ser feito depois que a gente mede. Eu não tenho mais, não cheguei a filmar, né? Eu tenho as medidas num relatório em papel, mas eu não tenho as medidas antigas 100%, né? Se eu tivesse as medidas antigas, tivesse guardado, foi uma das poucas coisas que eu não achei. Eu poderia comparar 100% as medidas que a gente fez lá com as medidas que a gente fez aqui, mas essas medidas em si, de grave, médio, agudo, os decibéis, né, a passagem do ruído rosa, ruído branco na sala, para a gente avaliar. Infelizmente eu não tenho essa comparação, senão eu traria aqui para vocês também. Então, para concluir, né, é muito importante, pessoal, que quando a gente vai fazer um novo estúdio, independente se você está fazendo na sua casa, você está fazendo um estúdio profissional, independente do dinheiro que você tenha para investir, porque custa, né, não é tão barato assim fazer um estúdio como esse, mas o que você tem que pensar é otimizar o seu investimento perto daquilo que você quer atingir para o futuro, com o estabelecimento que você está fazendo. Por quê? Porque se você quer fazer alguma coisa profissional, quer receber pessoas, quer vender alguma coisa e utilizar desse estúdio de maneira profissional, principalmente pensando em mix e master, que é o principal motivo pelo qual a gente, né, investe na acústica de um estúdio, aí vale a pena. Se não, pessoal, eu vou fazer inclusive alguns vídeos daqui pra frente falando sobre isso, não invista tanto assim. Né? Hoje em dia você tem excelentes fones de ouvido, excelentes alternativas para você não investir tanto na sua casa, investir mais em alguns outros equipamentos do que na acústica em si, porque se você quiser fazer uma música profissional, se você quiser, é melhor você investir em produção e pagar alguém. Isso a gente, né, bate papo aqui com diversas pessoas, a gente fala sobre isso, pagar alguém que consiga fazer algo profissional para você, que tenha tanto hardware quanto sala para fazer mix e master para você. Fica muito mais barato, você vai atingir os resultados que você deseja. Agora, se você não tem grana para investir em alguém para fazer isso para você, aí com o tempo vá fazendo investimentos que levem, né, o seu imóvel, né, o local onde você está, para aquele resultado que você deseja naquele momento, sem exagerar.
Porque senão a gente investe demais no negócio e a gente não vai usar a metade. É igual plugin, né? A gente tem um vício aí, eu já fui assim também, a gente tem um vício de baixar plugin, testar plugin, quando vê tem 70, 80 plugins, você não usa 10, 15. Então a gente tem que tomar cuidado. A acústica é a mesma coisa. É bom sim, é importante sim, mas como é caro, é importante você investir de maneira certa. Então, fica aí fotos e vídeos para vocês poderem curtir um pouquinho do que a gente tinha lá, que a gente tem aqui. Eu acredito que esse estúdio está muito melhor, estou muito satisfeito aqui. Não reabri o estúdio 100% para receber pessoas ainda, estou tendo que trabalhar nesse período de isolamento aqui sozinho. Vocês estão vendo aí, os vídeos que eu tenho feito são sozinhos aqui por enquanto. As lives também têm sido feitas aqui sozinho, enfim, mas já já a gente vai voltar com uma perspectiva legal. O importante é que o resultado daquilo que a gente vem trabalhando vem funcionando, vem trazendo coisas positivas, e espero que essas dicas que a gente dá, os apontamentos, né, as trocas de experiências, os temas que a gente traz, sirvam para você também aí no seu home studio, na sua carreira, no seu negócio. O que a gente quer é ajudá-lo a transformar a sua carreira ou o seu home studio no negócio de verdade. Um grande abraço, eu fico por aqui e não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, clicar no joinha aí, porque conta bastante e você incentiva com isso cada vez mais o que a gente vai trazer aqui de informação, de conteúdo para você. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.